trazer algumas informações, né? No início do ano eu participei de um encontro do coletivo de mulheres da URI. Um pouquinho antes da gente começar essa roda, a gente estava falando um pouquinho do funcionamento desses coletivos, né? O coletivo de mulheres da URI, ele é bem antigo, mas vira e mexe ele fica com um volume de atividades muito baixo. A gente convidou o coletivo para estar aqui presente. De início ia vir alguém, eu não sei se tem alguém presente do coletivo, acho que não. Então, essa coisa do coletivo é bem a fala da tua aluna, né? Elas passam. Então, enquanto elas estão aqui, juntam um grupo, tem uma fala um pouco mais ativa, daqui a pouco aquele grupo sai e a coisa desaparece. E nesse encontro, a gente discutiu um pouco de violência e eu saí de lá motivada para estudar um pouquinho do que acontece aqui na URGS, né? E como eu tenho um bom relacionamento com a nossa ouvidora, eu pedi para ela dados de violência, dados de assédio contra mulheres aqui na URGS. E ela me deu uma lista de denúncias do ano, relativo ao ano de 2015. E eu fui ler esse material para hoje, né? E primeiro que eu acho que acontece muito isso, as pessoas ainda não se sentem à vontade de fazer denúncias, ainda mais que uma coisa fria, que é entrar num sistema onde você vai lá, digita um texto e você não tem ideia quem vai ler ou qual é a consequência daquilo, né? Então, de todo o ano de 2015, ela me passou cerca de 70 denúncias, só que aí eu fui limpar, tinha muita coisa repetida, tinha o mesmo caso relatado várias vezes, ou evolução da denúncia, né? Que as coisas iam piorando, piorando. Muita coisa não era de gênero, né? Era assédio de funcionário, mas uma coisa mais de humilhação, mas não envolvia a questão de gênero. Cheguei no final, acho que tinha umas 12 denúncias, né? Sexual mesmo tinha uma única denúncia, que é um caso que está mais ou menos público na nossa comunidade, porque envolveu uma situação de um professor de direito, teve várias consequências, porque a aluna era intercambista, então a coisa se torna mais pública, né? Tu não consegue esconder tanto, porque professores do direito resolveram não passar a mão, então isso gerou uma certa crítica e a coisa tomou um conhecimento maior, mas mesmo assim a gente percebe o mesmo comportamento, né? Eu não sei se tem tanto essa tentativa de abafar aqui, mas tem uma tentativa de não, vamos ver primeiro se isso é verdade. De não acreditar. A primeira reação é não acreditar. Vamos primeiro averiguar, investigar. Claro que isso é importante que seja feito, a gente não quer sair acusando injustamente, né? Mas isso cria uma cultura de que, principalmente a aluna e a técnica, a gente não tem, né, a técnica administrativa, bom, se eu for denunciar, eu vou ter que provar que eu estou falando a verdade, eu vou ser exposta a uma série de sistemas que vão mais me humilhar do que me proteger, e eu acredito que isso acaba fazendo com que as denúncias sejam um número muito pequeno, né? A URGS criou recentemente também um comitê contra a intolerância, né? Então tem vários profissionais reunidos e discutindo isso. Eu acho que é essa maneira, é a gente abrir espaço onde as pessoas se sintam à vontade de denunciar. E essa identificação de que, mas isso é assédio, isso é machismo. Mas eu ouço a vida inteira como professora, eu achei que isso era normal. Tipo, você está sendo exagerada. Eu acho que vale a pena, também fui estudar depois que eu comecei a ver isso, e de repente esse assunto da violência de gênero e sexual nas universidades, ele explode no mundo inteiro, ou pelo menos, né, na América, nas Américas e na Europa, de 2013 para cá. É impressionante, assim, é uma coisa que faz um boom. E as estatísticas norte-americanas e canadenses são de que 15 a 25% das alunas vão sofrer algum tipo de ataque sexual durante a vida universitária. Então,
O fato da gente ter tão pouca denúncia mais um sintoma da invisibilidade e do que acontece com as vítimas. Esse caso que eu contei para vocês, da menina são pelo menos 2 que denunciaram formalmente da medicina e uma que denunciou da enfermagem. Há um processo, ele é denunciado na Justiça Comum também. Houve uma sindicância e o resultado foi suspensão de 6 meses para um aluno da medicina. Aí houve enfim, clamor popular lá dentro, porque não era possível uma coisa dessas. Aí entra a faculdade e a Procuradoria da USP. A Procuradoria diz que a faculdade, sabe, essas coisas das diversas hierarquias. Por fim, adiaram para 1 ano, que está para se cumprir, para se acabar agora. O rapaz entrou com uma liminar, já fez as provas e vai se formar. E a gente conversa com a Procuradoria, conversa com o diretor e ninguém pode fazer nada. E é assim mesmo, porque, veja bem, é porque houve um erro na hora da sindicância. Então, a sindicância é um capítulo à parte. A Rede Não Cala tem 3 grupos. Acolhimento, que a gente faz treinamento para as professoras sobre como ouvir, como acolher, o que dizer quando a gente ouve uma denúncia. A gente tem um grupo que é Cultura e Comunicação, que é o grupo que faz os botões, que faz panfleto. Nós fizemos passagem em sala de aula, que foi fenomenal. Passar em sala de aula para falar desse assunto 10, 15 minutos, igual faz o centro acadêmico, só que vem as professoras falar de violência de gênero, foi super legal. E gerou muita conversa e muita denúncia depois também. E o terceiro grupo nosso é regimento, porque nós descobrimos que o regimento da USP é para falhas disciplinares, ele é de 79, e ele é pensado para crimes contra o patrimônio ou então para coibir movimento estudantil. Então, pichação é crime, patrimônio é crime. Agora, ele não tem a figura da vítima. Então, quando você faz quando há uma infração disciplinar dentro da universidade, agora eu sei, mas eu não sabia, a gente foi aprendendo assim, você tem que escrever uma carta e pedir para o diretor abrir uma sindicância. Aí o diretor nomeia 3 professores, cata 3 professores na unha, porque ninguém quer ir, porque é uma coisa chatíssima, e esses professores vão tentar averiguar se aconteceu alguma coisa e se há como atribuir autoria. Se houver, entra para um processo administrativo disciplinar que pode acabar com penas de advertência verbal, por escrito, até expulsão, suspensão até expulsão. Mas a regra das sindicâncias é muito ruim, porque não tem a figura da vítima, os professores não são especialistas, morrem de medo daquilo, acabam tendo atitudes muito equivocadas, ao conversar, botam os 2 juntos, fazem tudo o que não pode fazer, porque também não tem uma instrução, isso não é muito levado a sério, na universidade. Então, nós estamos pensando um regimento, uma regulamentação, alguma coisa que faça com que as sindicâncias sejam mais operantes, e a gente tem dividido entre o acolhimento das vítimas e a responsabilização do agressor. Porque não necessariamente quando você denuncia um caso, você quer levar adiante, seja administrativamente dentro da universidade, seja na justiça comum. Você tem o caminho justiça comum, você tem o caminho universidade, do processo sindicante e depois processante, ou você pode querer uma psicóloga, ou querer conversar, querer ser acreditada, ouvida. E tem diversos casos, então a gente tem que também pensar como enfrentar. Tem agora um escritório USP Mulheres, que tem uma conexão com a ONU Mulheres, que está também pensando para introduzir disciplinas de gênero, que é a parte educação e comunicação. Mas essa parte da responsabilização dos agressores é muito delicada e muito difícil. E também o acolhimento das vítimas, porque acaba sendo muito amador. A gente é amador e tem essa coisa de não acreditar. Estava falando para ela, o nosso centro acadêmico fala para as vítimas assim, a gente não pode ficar do lado de vocês porque o agressor também é aluno. E nós somos de todos os alunos do centro acadêmico. Então, tem problemas equívocos, de compreender. É como se as questões de direitos humanos não nos dissessem respeito, fossem questões externas à universidade.
né? E isso é um erro muito grande da educação que nós estamos dando para os nossos alunos e do ambiente que nós estamos criando. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? Também não adianta só dizer, é porque a gente não se dava conta disso antes. Eu acho que vai abrindo os olhos, vai enxergando novos problemas e vai achando novas soluções. Meu nome é Júlia, eu sou médica residente de Medicina de Família e Comunidade no GHC, no Conceição. Eu, na verdade, não sou daqui, como vocês conseguem perceber pelo meu sotaque, eu sou de Brasília. E eu queria trazer, na verdade, 2 relatos que eu acho que são grandes extremos, assim, e que a professora Ana Flávia mencionou um pouco na fala dela. Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer é uma coisa que provavelmente a grande maioria das mulheres já viveu aqui, que é o mentorrupting, né, que é um termo que foi cunhado em inglês, mas eu não sei se já existe alguma coisa em português para isso, que é aquela coisa de que a mulher está falando e ela logo vai ser interrompida, né, por um homem. Que ela vai ser cortada e que provavelmente ele vai repetir, ele vai fazer um mansplaining do que ela estava falando, né? E, enfim, que isso é uma coisa que acontece com muita frequência em qualquer tipo de debate em sala de aula na universidade também. E nesse sentido, assim, na coisa da sala de aula e na naturalização dessas coisas, eu queria fazer o relato de uma amiga que ela estava numa aula de economia com um grande professor, um cara fodão assim da UNB em economia, e ninguém nunca tinha coragem de fazer uma pergunta para ele, porque a aula era sempre muito rígida, enfim. E aí ela tomou coragem de fazer uma pergunta, ele chegou bem perto dela, segurando o rosto e falou: "Minha querida, do que adianta ser linda e burra?" E aí, essa história surgiu, eu nunca fiz uma aula de economia na faculdade, mas essa história surgiu, eu fiquei sabendo, naquela hashtag Meu Amigo Secreto, em que ela relatou: meu amigo secreto é um professor que fala esse tipo de coisa, e eu também tenho outros amigos secretos, que são os alunos, que riem quando esse tipo de coisa acontece. É uma coisa muito naturalizada e que vira humor, né? E aí começa, mas não pode nem fazer piada, né? Exatamente. E o outro extremo é um caso que eu comentei com a Camila, que eu não sei se vocês já ouviram falar do que aconteceu em Brasília, na UNB. É uma coisa que é triste, pesada, mas que eu acho que é importante a gente comentar, porque aconteceu dentro de uma universidade. Então, é a violência contra a mulher dentro da universidade. Foi o caso Luíse, que aconteceu em março desse ano. Foi um caso de feminicídio. Foi uma garota que estudava biologia, ela tinha 20, 21 anos, e em março desse ano ela foi assassinada pelo ex-namorado em um laboratório da universidade com cloroformo. Ela não queria voltar com ele, enfim, estavam sozinhos no laboratório, e aí ele usou cloroformo, assassinou ela e levou para a beira do lago. O Lago Paranoá fica bem perto da universidade, né? Colocou fogo no corpo, mas logo encontraram e foram atrás dele. E ele, rindo, confessou, falou que tinha feito mesmo, e aí todo mundo começou a falar: mas ele é louco. E aí vem uma outra questão que eu acho que é importante também, né? Que as pessoas começam a colocar que não é gênero, né? É porque ele é doente mental. Então eu acho que também é enfim, é uma questão que é importante fazer a reflexão desse... ou é o álcool, colocar a culpa em outras coisas, né? E não no gênero. Enfim, só fazer o relato, né? Eu acho que várias pessoas têm relatos aqui, como a minha situação é muito recente. Eu sou professora da genética aqui da URGS e há umas 2 semanas eu estive em São Paulo, então numa das universidades de São Paulo, acompanhando alunos da graduação da medicina aqui da URGS num evento de ligas, era encontro de ligas de genética. Então, o que aconteceu na minha presença é que um professor muito renomado foi fazer a sua palestra e, no meio da palestra, ele começou com várias piadinhas sexistas, não foi uma somente, né? Uma delas envolvendo pacientes com doença genética, ele olhando para o paciente e dizendo: minha residente até disse que casava com ele, para vocês verem como a situação está difícil. Essa é uma das coisas que ele falou. Mas daí começa aquela história que todo mundo começa a rir, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que trabalhar é que as pessoas realmente introjetem que isso não é piada, né?
e que não pode, enfim, ser dito num ambiente acadêmico de educação, né? Obviamente, enfim, eu fiz a denúncia também, assim, em nome das minhas alunas também que estavam lá para a nossa Sociedade Brasileira de Genética Médica, mas isso, enfim, é uma atitude que eu acho que tem que ser feita e que a gente não pode deixar passar. Dentro aqui da nossa URGS, eu não, enfim, assim, depois a Susan pode comentar, tem esse movimento das meninas da física, onde a gente pode, então, denunciar online, anonimamente, daí, frases que são ditas em sala de aula, né? Enfim, nós aqui sabemos que isso foi comentado dentro da lista dos professores da Faculdade da Medicina e que vocês imaginam que a reação dos professores médicos homens foi a mais terrível possível, tá? Mas não somente dentro da Faculdade de Medicina, tem outras faculdades onde outros professores já ameaçaram as alunas. Se eu ver que uma das frases que eu disse em aula circular dentro, vocês todas vão ser reprovadas ou vão ficar com notas baixas. Então, só para reforçar, isso parece uma coisa muito pequenininha, mas a gente não pode deixar que seja dito em sala de aula. Eu ia falar exatamente isso mesmo, que assim que eu circulei, eu sou Camila, professora do Departamento de Medicina Social da URGS. E eu circulei na nossa lista de professores da medicina essa campanha que está sendo divulgada aqui pelo Meninas na Ciência, que a Carolina Brito participa, e essa campanha, hashtag Esse é Meu Professor, que é para colocar, para publicizar frases machistas ditas em sala de aula. E eu circulei educadamente para divulgar a iniciativa, né, e parabenizando também a iniciativa, e assim, fui ridicularizada, assim, dizendo em palavras populares. Então, assim, como é difícil, é a negação do problema, né, entre nós, entre os professores, é muito difícil tu colocar essa pauta como uma pauta importante. E o que foi dito assim, mas os alunos, assim, dá para acreditar no que as alunas dizem? É verdade o que as alunas dizem? Tu vai expor um professor por uma coisa que tu não sabe se é verdade? Né? Não, essas coisas não pode sair assim, visível, não pode expor. Então, assim, e questionando, assim, será que realmente uma frase pode ser percebida como machista, mas não é machista? Então, assim, olha, eu fiquei assim, eu até eu caminhei alguns para a Carolina para mostrar assim, olha como é difícil. Então, assim, para compartilhar um depoimento, né, dessa. Isso é pior, né? E aí por isso que nós formamos esse grupo das musas, né? E acho que é por aí, é importante, a gente tem que se agregar, né? E não deixar passar as coisas que acontecem.